Clóvis. Então, pessoal, é aprovado o Plano Municipal de Educação de cada município, que nós chamamos de PME. Ele consta no anexo único com duração de 10 anos, contado a partir da publicação da lei, tendo como objetivo o cumprimento do disposto no Plano Nacional de Educação, PNE, aprovado pela Lei Federal número 13.005, de 25 de junho de 2014. Então, pessoal, o Plano Municipal de Educação está juntamente aí com o Plano Nacional de Educação. O PME está andando junto aí com o Plano Nacional de Educação. As diretrizes do Plano Municipal de Educação dos municípios dispostas na lei são as mesmas que norteiam o Plano Nacional de Educação, a saber. Então, quando a gente fala diretrizes, nós estamos falando do caminho que se deve percorrer. Tá? Qual é o caminho do Plano Municipal de Educação dos municípios, dispostas na lei, que são as mesmas que norteiam o Plano Nacional de Educação, a saber. Então, a mesma lei que você tem lá no Plano Nacional de Educação é o mesmo do Plano Municipal de Educação. Então, quando você está estudando o Plano Nacional de Educação, você está estudando o Plano Municipal de Educação. Ou seja, é o Plano Nacional de Educação sendo aplicado em seu município. Então, o seu município que cria uma lei para que seja seguido essas normas, tudo bem? Que sejam seguido aí esta lei. Então, continuando aqui, o Plano Nacional de Educação, PNE, consiste em um conjunto de quê? O Plano Nacional de Educação, PNE, consiste em um conjunto de quê? Então, pessoal, o Plano Nacional de Educação, PNE, consiste em um conjunto de medidas a serem adotadas de forma gradual ao longo dos seus 10 anos de vigência, que vai de 2014 a 2024. E ele vai sendo renovado de 10 em 10 anos. Aí nós estamos nessa vigência, porque nós estamos entre esses anos aí de 2014 a 2024. Tais ações foram pensadas de forma colaborativa entre todas as entidades da federação. Estão todos colaborando ali, a União, os estados, o município e o Distrito Federal, com o propósito de equalizar e desenvolver o ensino. Então fique muito atento, que eu já vi várias provas com esse termo somente, ele está equivocado, ele está errado, tá? Então não é somente em nível fundamental, mas consequentemente expandindo-se para os ensinos profissionalizante e superior. Então ficou bem marcado aí, porque não é somente, tá, pessoal? Somente não. Veja por quê. Porque tais ações foram pensadas de forma colaborativa entre todas as entidades da federação, a União, os estados, o município e o Distrito Federal, com o propósito de equalizar e desenvolver o ensino especialmente em nível fundamental, mas consequentemente expandindo-se para os ensinos profissionalizante e superior. Então, com o propósito de equalizar e desenvolver o ensino especialmente, tá, pessoal? Então, se vir outra palavra aí, diferente desta, a questão vai estar errada. As metas previstas no Plano Nacional de Educação ou no Plano Municipal de Educação se distribuem em 4 grandes blocos. O primeiro diz respeito à expansão do ensino básico, garantindo uma expansão do ensino obrigatório e de qualidade.
Então, o primeiro ele diz respeito a essa expansão, tá? Ao desenvolvimento, aumentar assim o ensino básico, garantindo a expansão do ensino obrigatório e de qualidade. Aí você já viu lá uma delas que foi, né, passar o primeiro ano de 7 para 6 anos. Tá? Então o aluno ele já começa a estudar ali, o primeiro ano com 6 anos de idade. O segundo grupo de metas diz respeito à valorização da diversidade presente no país, além da diminuição da disparidade da educação, visando sempre aumentar a equidade educacional. Tem duas coisas aqui importantes para a gente estar pensando: a diversidade e a equidade. A diversidade, porque o nosso país ele é muito grande, então em cada lugar que você for no nosso país, é diferente. A forma de pensar, de agir, de desenvolvimento, a gente vê que é totalmente diferente. Então, tem que ser criado um grupo de metas, valorizando também essas diferenças entre essas partes de cada região. Visando a diminuição da disparidade da educação, visando sempre aumentar a equidade educacional. Então, vamos ficar muito atentos também nessa palavra equidade, que ela é totalmente diferente da igualdade. Então, o que é equidade? Equidade, pessoal, consiste na adaptação. Então, toda vez que a gente fala de equidade, nós temos que pensar em adaptar-se. Adaptação da regra existente à situação concreta. Observando-se os critérios de justiça, pode-se dizer então que a equidade adapta-se à regra a um caso específico, a fim de deixá-la mais justa. Ela é uma forma de se aplicar o direito, mas sendo o mais possível do justo para as duas partes. Então eu fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem melhor. Tá? Esse esqueminha eu peguei na internet que eu achei muito interessante, que ele não deixa dúvida nenhuma em relação a essas diferenças entre a igualdade e a equidade. Quando nós estamos falando de igualdade, é dar às pessoas as mesmas oportunidades. E quando a gente fala equidade, é adaptar as oportunidades, deixando elas mais justas. Então veja esse banquinho aí, o pessoal vendo o jogo de golfe. E aí nós temos um rapaz maior. Aí nós temos aí um rapaz maior, um médio e um menorzinho. Todos aí do banco iguais, tá vendo? Olha. Então olha o que ocorre aqui, olha. Vai tirar o banquinho do maior e vai colocar para o menor. Então aí todos vão ter as mesmas oportunidades de forma que foi adaptado. O maior ele deu o seu banquinho para o menor, para que o menor consiga ver o jogo também. Então a igualdade é dar às pessoas as mesmas oportunidades. Agora a equidade é adaptar-se às oportunidades, deixando elas mais justas para cada um. Nenhum tendo mais privilégio do que o outro. O terceiro grupo de metas se refere a uma melhor preparação e valorização dos profissionais da educação. O quarto e último grupo se refere-se às medidas de expansão do ensino superior. Agora, pessoal, vamos lá. Objetivos e diretrizes. Objetivos, né? Quais são os objetivos que a educação deve ter? Que cada meta deve ter? E quais são as diretrizes? Então, as diretrizes são os caminhos que devem ser tomados para que essas metas sejam alcançadas. Quais são as direções que a gente tem que tomar? Qual o caminho? Então, quando a gente fala de diretrizes, nós estamos falando do caminho. Tá? Para quem está fazendo um rascunho aí, coloca aí, ó, diretrizes. Qual é o caminho que eu devo tomar para que essas metas do Plano Nacional de Educação ou do Plano Municipal de Educação deva ser seguido? Tudo bem, pessoal? Então, continuando aqui, pessoal, vamos lá. A adoção e implementação do Plano Nacional de Educação em escala nacional
ele se pauta na possibilidade de erradicação do analfabetismo, a universalização e superação das desigualdades educacionais, com foco em erradicar toda e qualquer forma de discriminação. Também se prevê melhorar a qualidade da formação, inclusive a profissional, a promoção da cultura, a tecnologia e a ciência nacional, mas levando em conta o respeito aos direitos humanos, a sustentabilidade e a diversidade socioambiental, tanto social quanto ambiental. A garantia dessas ações se dará pelo estabelecimento de meta de aplicação do PIB destinado aos recursos necessários. Assim também seria garantida uma melhor e maior qualificação e valorização dos profissionais da educação, medida essencial para que todas as outras possam ser concretizadas. Temos que também, pessoal, pensar na execução dessas metas. E também temos que pensar em quem que irá fiscalizar essas metas para que elas sejam alcançadas. Então nós temos aí a execução e a fiscalização. A elaboração e execução das metas do plano deverão ter como base os dados do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Censo Demográfico e Educacional mais recentes, para que elas reflitam as realidades locais particularidades e diferenças inerentes ao território brasileiro. Além, pessoal, de observar as diferenças e peculiaridades regionais nos estabelecimentos das metas, também será alcançada de uma série de organizações, que é o Ministério da Educação, MEC, Comissão de Educação das Casas do Congresso, Conselho Nacional de Educação, CNE, e o Fórum Nacional de Educação, fiscalizar e garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas. O sistema de fiscalização mencionado será realizado sempre com um intervalo de 2 anos. No primeiro semestre do 9º ano, pessoal, de execução desse plano, entre janeiro e junho de 2023, o Poder Federal deverá encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei que referenciará o Plano Nacional de Educação a ser aplicado no período subsequente. E que metas são essas? Que metas são essas do Plano Nacional de Educação? Que metas são essas do Plano Municipal de Educação? Para que você se dê bem nessas questões relacionadas ao Plano Nacional de Educação e Plano Municipal de Educação, vocês devem ter uma noção sobre os propósitos do Plano Nacional de Educação. Confira resumidamente as 20 metas estabelecidas para a década. Observe que, por estar o PNE, o Plano Nacional de Educação, em plena vigência, há metas que mencionam anos já encerrados, tais como 2015 e 2016. Então vamos ao primeiro ali, olha. A primeira meta. Então vamos à primeira meta. Universalizar, até determinado período, a educação infantil, na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do Plano Nacional de Educação. A segunda meta é universalizar o ensino fundamental de 9 anos para que toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste Plano Nacional de Educação. O terceiro, universalizar até determinado período o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos,
e elevar até o final do período de vigência deste Plano Nacional de Educação a taxa líquida de matrícula no ensino médio para 85%. Na quarta meta, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado. A quinta meta, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. 6. Sexta meta, oferecer educação em turno integral em no mínimo 50% das escolas públicas. Sétima meta, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Oitava meta, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos da idade. Nona meta, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. Décima meta, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio na forma integrada à educação profissional. 11ª meta, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio. 12ª meta, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%. 13ª meta, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício. 14ª meta, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito sensu. 15ª meta, garantir, em regime de colaboração entre União, os Estados, o do Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência desse Plano Nacional de Educação, Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, com isso, assegurar-se-á que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 16ª meta, formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste Plano Nacional de Educação. 17ª meta, valorizar os profissionais do magistério ou as profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos ou das demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste PNE. 18ª meta, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino. 19ª meta, assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação. 20ª meta e última meta, ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo do patamar de 7% do PIB do país no 5º ano de vigência desta lei. Então, pessoal, ficamos por aqui. Aí eu deixarei uma lista de exercícios aí de 10 questões na descrição do vídeo para que vocês possam treinar dentro do que as bancas costumam cobrar sobre este tema. Então, pessoal, um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.